Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente, eu vou comentar o Jornal Segurito. Porque o canal é do Jornal Segurito e eu acho que eu nunca comentei nenhuma edição do Jornal Segurito. Se você ainda não leu o Jornal Segurito, você vai lá no site www.jornalsegurito.com e baixa lá na seção Jornal. E você vai ter as últimas 12 edições para você baixar. E aí eu vou eu vou comentar um artigo de cada página do jornal. Só que aí tem um problema, né? A idade já chegou e eu preciso, apesar do reflexo, de usar o óculos pelo menos dessa vez. Então, a primeira página tem o texto redundância. Deixa eu ler só um trechinho e a gente comenta. Você lembra de quando era criança e alguém pedia para você ficar vigiando o leite ferver? Aconteceu isso comigo. Minha mãe pedia para ela, olha, fica vigiando aí, não deixa tufar, derramar não o leite. Aí eu tava lá, às vezes eu desligava, mas aconteceu mais de uma vez de eu deixar tufar e sujar tudo lá e levar pro chão da orelha da minha mãe. Por que isso acontecia? Porque por algum motivo eu ficava desatento. Olha, se o nosso serviço era só aquele e havia a possibilidade de em algum momento se distrair, imagine num posto de trabalho. Então, quando eu tenho um trabalho onde o trabalhador tem que ter uma total atenção e, caso ele não tenha essa atenção, pode vir a ter um acidente com ele, uma consequência para a saúde dele, percebe que é querer confiar muito na atenção deste trabalhador? E é por isso que eu preciso de alguma forma de redundância. No caso de leite, olha aqui o que eu vou falar. O que a gente vai fazer então? Olha, não deixe de fazer a inspeção, mas além disso, tenha outras formas de proteção. No caso do nosso exemplo, além da nossa atenção, se o leite tivesse um termômetro ligado a um sensor, que ele desligasse o forno a determinada temperatura, a possibilidade de levar o chão de orelha ia cair quase a zero. Então, naquelas atividades onde o risco é elevado, eu não posso deixar exclusivamente na responsabilidade do trabalhador. Tem que haver alguma redundância, tem que ter alguma segurança em paralelo para que o trabalhador não seja o único responsável pela própria segurança. Na segunda página, tem um texto do meu amigo Gustavo Rezende, que é técnico de segurança do trabalho e é professor lá no Senac de Santo André. E o título do texto é Vamos falar sobre temperatura, meus caros, parte 2. Então, uma continuação, essa edição, eu não comentei, né? É a edição 131. Então, busca lá a edição 130, que ele fala sobre temperatura também. Mas o que ele está comentando aqui? Ele está comentando sobre temperatura efetiva. Você sabe, se você entrar lá na NR17, no item 1752, vai estar lá escrito que eu tenho que ter alguns parâmetros. Dentre esses parâmetros ambientais, tenho de temperatura. E a temperatura é de 20 a 23 graus Celsius. Só que um detalhe bem importante. Essa temperatura aqui não é para qualquer atividade como muita gente pensa. É só para aquelas atividades onde exijam solicitação intelectual e atenção constante. Então o Gustavo até colocou aqui o trecho. Olha, um ambiente de trabalho confortável para alguns locais específicos, por exemplo, sala de controle, laboratório, escritórios, ambientes administrativos, dentre outros. Ou seja, atividades onde haja solicitação intelectual e atenção constante. E para conseguir essa temperatura, não é apenas a temperatura ambiente normal. Então você sabe que eu tenho o termômetro de bulbo seco, da temperatura ambiente, eu tenho o termômetro de bulbo úmido e o termômetro de bulbo úmido natural. Vamos lá. No termômetro de globo eu tenho lá o termômetro de globo, o termômetro de bulbo seco e o termômetro de bulbo natural. Como esse é um termômetro de bulbo natural, ou seja, que ele fica na aguinha, esse aqui, a influência da velocidade do ar é ambiente, né? Ele está lá paradinho. É um termômetro de bulbo úmido natural. Ele está naturalmente lá, sem nenhuma ventilação forçada. Para a temperatura efetiva, o termômetro é outro, tá? Isso é bem importante que as pessoas confundem. Nesse caso aqui da temperatura efetiva, é um termômetro de bulbo úmido e não natural. Para isso, há necessidade de uma ventilação forçada. Okay? Então eu tenho o termômetro de bulbo seco, o termômetro de bulbo úmido e eu tenho a velocidade do ar. E com base nesses três parâmetros, eu entro no ábaco e tenho a temperatura efetiva. Okay? Depois dá uma lida no texto do Gustavo.
Na página seguinte, o texto é adaptar o trabalho ao trabalhador. Olha lá, imagine que você tem uma fábrica que produz cimento e você resolveu contratar funcionários para realizar a carga e descarga dos caminhões. E tem uma fila com 10 candidatos. Você contrataria o de melhor currículo, mesmo verificando que ele é o mais fraco da fila? Então, você tem uma fila lá de 10 trabalhadores, o que tem um currículo mais bacana é o mais fraco de todos, é o mais franzinho de todos. Só que é para carregar saca de cimento. O meu aluno aqui responde, ó, professor, não vou precisar de um cara muito pensante, vou contratar o mais forte. Será que isso é o ideal? Pensa bem, o que é ergonomia? Ergonomia não é adaptar o trabalho ao trabalhador? Na hora que eu tomei essa decisão aqui de contratar o mais forte e deixar o mais fraco de lado, o que eu fiz? Eu adaptei o trabalhador ao trabalho. Professor, mas é saca de cimento, o que eu vou fazer? Não. Ter o que fazer sempre tem. Eu tenho como estabelecer mecanismo para deixar mais fácil o serviço. Só que isso tem um investimento. Quem tem que dizer não é você. Quem tem que dizer não é a empresa. Você já tem que pensar na ergonomia, sim, desde o início, desde sempre. E verificar as alternativas para a empresa para que possibilite que ela, mesmo contratando uma pessoa mais fraca, seja possível de fazer o serviço. Ok? Principalmente se o mais fraco é o que tem o melhor currículo. E na última página tem assim, atrasei o processo da CIPA. Olha lá, professor, esse mês ia concluir o processo da CIPA, mas acabou dando umas broncas com o gerente e não concluí no prazo. O que eu faço agora? Isso é uma pergunta que me fazem sempre. Eu atrasei tal coisa, eu não posso levar multa por isso? Até pode, mas olha lá, vamos lá, se você tinha algo para entregar no dia 10 e só vai concluir no dia 20, como é que você chegaria com esta informação para o seu chefe? Olha que o meu aluno aqui responde, acho que eu iria fazer o cronograma das ações e buscar os argumentos que me levaram ao atraso. Exatamente. Então, em relação à fiscalização, é a mesma coisa. Você está atrasado? Está. Faz o plano de ação de quando será feito agora, em função desse atraso, os motivos que levaram ao atraso e deixa tudo planejado. O fiscal pode chegar e lhe multar? Pode até acontecer. Mas se você não tem planejamento nenhum, isso é quase uma certeza. Agora, se você tem um planejamento provando que vai ser feito tal dia e tudo mais, talvez ele deixe passar. Então, atrasou, refaz o planejamento, estabelece a data e executa. Não fica pensando, o que vai acontecer. Tem que continuar trabalhando, independente da fiscalização. No segurito desse mês eu indiquei o livro, mas esse livro eu já indiquei no segundo ou terceiro vídeo para trás. Então eu vou fazer o seguinte, vou indicar um livro diferente. Um livro que eu ainda não indiquei aqui. O livro é do Alexandre Pinto da Silva, o nome do livro, Mapa de Risco, PPRA, LTCAT, Aposentadoria Especial, Gestão Básica dos principais processos trabalhistas e previdenciários da editora LTR. Ele mandou agora há pouco tempo, eu só li o primeiro capítulo, é um bom livro, o livro do Alexandre, ele tem vários outros, são bem didáticos, bem práticos, e assim que eu concluir, eu faço um comentário mais detalhado, leio um trecho aqui do livro. Mas já dá uma olhada lá na editora LTR sobre esse livro. E se você nunca leu o Jornal Segurito, é fácil. Vai lá no site www.jornal Segurito, clica lá na aba Jornal e vão ter as últimas edições do Jornal Segurito. Não, mas você quer receber mensalmente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na descrição do vídeo um link que você vai se cadastrar automaticamente. Você clica lá, coloca seu e-mail e mensalmente eu vou mandar para você o Jornal Segurito e semanalmente eu vou mandar materiais de segurança, ok? Não quer fazer o cadastro? Quer falar direto comigo? Manda um e-mail então para sobralj@hotmail.com. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha e próximo vídeo, não sei ainda, mas eu vou passar a comentar o Jornal Segurito. Comenta se você achou interessante esse formato, comentando o Jornalzinho Segurito. Um abraço e até o próximo programa.